Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis. Olá, apaixonados por eventos! Sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E minha convidada de hoje é Denise Covas. Ela é estrategista de eventos e diretora criativa da Decovas, uma empresa que conecta eventos, marcas e propósito, proporcionando fortes experiências para tornar um projeto e uma empresa inesquecível. Seja muito bem-vinda, Denise, e obrigada por aceitar o meu convite. Imagina, eu que agradeço, Marcele. Uma boa iniciativa essa sua. É um setor que precisa cada vez de mais espaço, realmente, né? Estamos aí todos apreensivos para voltarmos aí a carga toda, né? Os eventos na sua plenitude. O setor que vem sentindo demais, né? Porque foi praticamente o primeiro setor a parar, né? Falando de toda a cadeia, né? Do setor de eventos, que engloba aí corporativos, culturais e, portanto, engloba cinemas, teatros, casas de show, centros de convenções, não é? Empresas de cenografia, de palco, de luz, produtoras, enfim, nós temos aí uma gama muito grande, né, nessa cadeia aí de profissionais que são envolvidos diretamente e indiretamente, que estão praticamente parados há um ano, né? Então, é muito importante que a gente tenha um setor, um programa, enfim, tenha canais aí de divulgação que a gente possa conversar um pouco sobre esse setor tão importante que emprega aí cerca de 5 milhões de pessoas pelo Brasil inteiro, né? Falando do turismo, né? De tudo. Com certeza. E esse espaço tem esse objetivo, né, de realmente conectar aí os outros profissionais, trazer aí novas ideias, transformar por meio desse conteúdo, né, e gerar valor realmente para que os participantes, né, os nossos ouvintes, eles possam aplicar aí nos seus eventos. E Denise, hoje a nossa conversa vai ser sobre criatividade nos eventos. E para a gente dar o start inicial, existem muitos mitos em relação ao termo de criatividade. Alguns deles são, né, que ser criativo é um dom, que apenas pessoas geniais podem ser criativas, que boas ideias surgem de repente, que criatividade está restrita apenas a algumas áreas, entre outros mitos, né? Eu te pergunto, como que você encara essa visão de criatividade? Ah, é que nem quando fala de inovação, as pessoas associam imediatamente a tecnologia, né? A internet, a startups e tal, né? E às vezes, muitas vezes a inovação está num processo que você faz dentro da empresa, está em várias outros fatores que não necessariamente a tecnologia, né? E a criatividade é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de criatividade, você pode falar desde você pode até dizer, no setor cultural, por exemplo, que é um dom que a pessoa acaba se aprimorando, né? Porque não adianta você ter um dom e ficar com esse dom para você, né? Então, você tem que estudar, você tem que, né? Se a gente falar, por exemplo, vou dar um exemplo do Pelé, por exemplo. O Pelé tinha um dom excepcional, realmente, só que ele treinava e muito, né? Quando todos os jogadores iam embora, quando acabava o treino, o Pelé ficava na Vila Belmiro ali, treinando sozinho. Ele punha lá alguma coisa para poder treinar falta, por exemplo, e ficava treinando falta horas a fio, ficava treinando pênalti horas a fio, né? A mesma coisa com a Hortência, né? Todo mundo ia embora, a Hortência ficava horas treinando as cestas de longe, né? Então, assim, a pessoa já tem aquele dom e acaba se aprimorando, treinando e trabalhando muito, né? Se a gente não trabalhar, não tem criatividade, né? E a criatividade, ela vem muito, eu acho que do exercício diário que a gente tem
com os nossos trabalhos, nossos afazeres, né, as nossas funções. Eu acho que é a gente colocando a cabeça para funcionar, a gente estando sempre com a mente aberta. O mais importante é a gente estar aberto a novos aprendizados, né, para abrir aquela caixinha, deixar virem coisas novas, né? Então, ler muito, né, ouvir, assistir, né? Então, eu acho que quando eu falo de criatividade, eu falo em tudo isso, né? Quer dizer, a gente fala numa economia criativa, né? Que é um termo tão falado, né? E eu já estudo isso há muitos anos, há mais de 10 anos, dou palestra, inclusive. Tive uma grande mestra, que é minha amiga hoje, que é a Ana Carla Fonseca, que é uma das maiores especialistas em economia criativa do Brasil e do mundo, consultora da ONU, enfim, fala 6 idiomas, uma pessoa maravilhosa. E o que é economia criativa, né? Transportando isso para a economia? É um conjunto de áreas, segmentos, cujo o DNA principal está na criatividade e no conhecimento do ser humano. Quer dizer, uma economia onde as pessoas estão na frente, é uma economia onde as pessoas são o principal, né? Onde antigamente, na economia da industrial, por exemplo, na era industrial, eram as máquinas, né? Nós estamos saindo dessa era industrial e indo para a era do conhecimento, a era da economia criativa. Então, são todas essas áreas onde o que faz a diferença é a tua criatividade, que ela pode até ser imitada, mas você vai e cria de novo. Aí vem alguém e pode imitar, mas isso a gente chama de uma economia abundante, né? Ela não acaba nunca, porque a tua mente, o teu conhecimento é capaz de criar coisas o tempo inteiro. Pois é, Denise. E alguns pontos que você trouxe aqui, né, no início da sua fala, você disse da importância de exercitar, né? Para que essa criatividade ela venha a ser aflorada, é preciso exercitar, né? Como dizia o Chacrinha na TV, nada se cria, tudo se copia, né? Então, é preciso olhar para outras coisas que estão dando certo, outros projetos, para poder até oxigenar a mente e trazer, aflorar a sua criatividade para, de fato, fazer a diferença na vida do público, né? E aí eu queria saber de você, existem ferramentas que esse nosso ouvinte que está ouvindo aqui a nossa conversa, existem ferramentas que ele pode usar nesse processo criativo? E o que é preciso ele levar em consideração para fazer com que o público dele perceba esse real valor criativo? Olha, começando pela última pergunta, eu acho que assim, primeiro, para ele saber se o público vai perceber, ele tem que conhecer esse público, né? Então, se ele conseguir hoje, através de ferramentas tecnológicas aí, de redes sociais, uma série de ferramentas que existem, ele conhecer esse público, né? Ele conhecendo, quanto mais ele conhecer a sua comunidade, o seu público, mais ele vai conseguir atendê-lo, né? Então, essa é uma questão. A outra questão, da questão da criatividade, o que pode ser? Eu volto daquele comecinho lá que eu falei. É um grande exercício de mente, de você estar sempre com a mente aberta, né? Eu, por exemplo, uso muito a pesquisa, né? Eu pesquiso muito, faço parte de grupos, uso muitas referências, se for na tecnologia, de como usar as redes sociais, como fazer esse tipo de coisa, você tem a Limão ou Limonada, que é super over, bacanérrima, aí você tem a Contente.vc, que elas já acham que a internet tem que ser light, que você tem que fazer no seu ritmo, não tem essa coisa de postar todo dia. Então, aí, quando você vê isso, você já vê um equilíbrio. Aí você tem o Projeto Draft, você tem a Pipe Social, você tem Inexplorato, o pessoal da Mandala, e o Pix, Impact Hub, enfim, eu leio muito, leio livros, leio aqui todos esses portais aqui, né? O CLB, né, que é o clube que eu faço parte, que é
plataforma de entretenimento, entrando mais que festivais mesmo, de inovação, musicais e tal, que trazem as tendências todas. Então, a gente fica pesquisando, vendo, ouvindo, né? Eu acho que, assim, as redes sociais, em vez das pessoas ficarem preocupadas em sei lá, cancelar, fofocar, esse tipo de coisa, se a gente ficar analisando o que é dito em redes sociais, ali você consegue captar muita tendência também, né? Eu estou fazendo parte agora de um curso chamado Futuros, né? Começou semana agora, que estão ali, todas essas plataformas, várias dessas, são 10 que estão ali, que trabalham com tendências de futuro e tal, tipo Box 1824, que muita gente já conhece, o pessoal da Inexplorado, o pessoal é demais, entendeu? Porque você está ali vendo o que os caras estão falando, como é que eles pegam as tendências, como é que eles vão fazendo, pesquisando, entendendo, são empresas que são contratadas pelas grandes empresas, Spotify, justamente para fazerem esses estudos de tendência, de comportamento e tal. Então, eles vão lá no macro, o que está acontecendo no mundo inteiro, Ásia, Europa, eles têm parceiros todos esses lugares, trazem para o micro aqui do Brasil e dentro daquele segmento da pessoa, e aí vão tendo as micro tendências dentro do micro. Então, porque você tem que adaptar, né, para a tua realidade e tal. Então, eu estou sempre muito ligada em tudo, assim, tudo não dá, né, porque a gente também tem que ter uns filtros, assim, né, porque também é uma overdose de coisas e tal. Então, saber fazer esse filtro, eu também me vejo, às vezes, não fazendo muito. Você entrar em tudo, você está frita, né? Então, eu procuro sair um pouco, às vezes, entendeu? Por exemplo, assistir filmes, muitos filmes, e assim, não só um gênero, sabe? Você diversificar. Eu preciso exercitar mais isso, por exemplo. Ficção, são poucos os que eu gosto. Mas filme de ficção é maravilhoso para você exercitar também a tua mente e abrir a sua mente, né? Então, não fazer só aquilo que você gosta, porque quando você gosta muito de uma coisa, é porque você tem um conhecimento amplo daquilo. E isso te traz um conforto, né? É muito mais confortável você ficar dentro daquilo que você conhece do que você ter que entender, conhecer outras, né? Outras coisas, dá mais trabalho. Mas é isso que te dá um repertório, né? Para que você vá melhorando nas tuas coisas, na tua fala, naquilo que você até posta nas redes, né? Então, a Aerolito, a outra empresa que eu ia falar. Então, então tem que seguir essas empresas, né? O Carvalhando, você tem que seguir essas pessoas, né? Essas plataformas, esse pessoal que está aí meio mais na frente, que vive de fazer esses estudos, é uma dica que eu dou, né? Ler livros, ler jornais, nem que sejam online, né? Assistir programas, documentários, né? Programas de entrevistas que sejam interessantes, né? E ficar percebendo assim o que está acontecendo, principalmente com o comportamento das pessoas, né? Até para saber que tipo de evento, tipo de projeto que as pessoas querem, né? E que elas curtem mais, o que as pessoas, né? As pessoas estão muito carentes também, né? Estão muito é um momento muito difícil, né? A gente não sabe nem dizer, ninguém pode dizer o que vai acontecer, né? Já estão acontecendo algumas coisas, o futuro já está sendo plantado nesse momento, muita coisa está acontecendo. E agora a gente não sabe, né? A quarta onda vai ser a questão da saúde mental, né? Esse é um problema seríssimo, né? Que o mundo vai passar, porque ninguém passa por uma pandemia como essa.
e sai ileso totalmente, né? Acaba mexendo com as emoções das pessoas. Isso quando você dá, eu digo até a sorte, nem sei qual é o termo que eu uso, de não ter perdido ninguém do seu relacionamento mais próximo, né? Então, muita gente está tendo muita perda, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, né? E isso é terrível, ainda sem poder viver o luto, sem poder, né? E então eu me considero de uma certa forma muito privilegiada, né, por poder ficar em casa, mas muitas pessoas não conseguem. Então isso já é um benefício e tanto. Então eu procuro, no meu caso, fazer disso, tirar o melhor possível, né, para você não pirar. Então eu faço esteira para poder exercitar e liberar mais endorfina, serotonina e tal. E fico trabalhando, pesquisando, fazendo coisas e tal. Então acho que é um pouco por aí, né? Então você tem que também sair um pouco dessa tristeza toda, né? Achar também o teu ponto de meditar um pouco, achar teu ponto de equilíbrio para fazer com que a mente, porque até a criatividade, até tudo isso fica muito alterada, né, Marcele? Porque a gente fica tão dentro de uma bolha, né, dentro da sua casa, dentro de tudo, saindo o mínimo possível e tudo isso, que você tem o mundo a teus pés através da televisão, do streaming e tudo isso, mas essa emoção de estar com as pessoas, de trocar, isso é terrível. Então, a gente está sempre muito atento, se dá um tempo também, não fazer nada, ler livros totalmente fora de trabalho. A leitura, para mim, uma das coisas boas, poucas coisas boas da pandemia para mim, foi retomar o hábito da leitura. Tenho lido muito, biografias, Michelle Obama, li um agora maravilhoso sobre a Nara Leão, que eu já adorava. Enfim, estou lendo bastante, assim. Estou lendo agora que fantástico, é A Tirania do Mérito, um cara maravilhoso que tem várias críticas com a meritocracia, né? Então, eu acho que assim, não tem receita, sabe? Se eu soubesse, é a pergunta de $1 milhão, assim, que cada um tem o seu caminho para a criatividade, para desempenhar seu trabalho. Agora, lembrando que a criatividade, só reforçando, não é você criar a lâmpada, né? Criatividade é um processo, você melhorou um processo do teu trabalho, já é uma coisa que você pode falar que é criatividade. Ela é muito menos, você está criando alternativas para a sua vida, é uma criatividade, entendeu? Você já está fazendo exercício da criatividade, não é ser um grande feito, criar uma startup, ficar milionário, não é ser um Steve Jobs. Isso também é, claro. Mas é que a gente precisa tomar cuidado, senão você acaba desestimulando as pessoas até, né? Que é a questão da meritocracia. Eu premio um em detrimento de outro, né? Quer dizer, eu sou um lixo porque eu não consegui, o outro é maravilhoso. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Das coisas. Agora, a tecnologia na nossa área de eventos, para mim, vai ser uma das coisas principais. Né? Ter um domínio, não precisa você dominar, mas você precisa saber o que está acontecendo, porque te dá um leque aí de oportunidades de você realizar eventos inesquecíveis, fantástico. Então, acho que isso é um caminho sem volta. Né? E sempre trazendo um algo mais, que é a emoção. Né? Como diz aquela ativista americana, eu sou ruim para nome, tá, gente? Me fugiu agora. Está até no meu site, que eu gosto muito dessa frase: as pessoas vão esquecer o que você diz, as pessoas vão esquecer como você faz, mas as pessoas nunca vão esquecer de como você as faz sentir. Né? Então, acho que é isso que a gente não pode perder nunca, né? É lidar com a emoção. Né? Eu procuro fazer isso nos meus, né? O Santos Jazz, eu lido com a emoção pura das pessoas, porque eu estou lidando com música. Né?
Então, eu acho isso muito importante. Muito bom, Denise. Realmente, como você disse, né? Existem alguns caminhos aí para poder, então, aflorar essa criatividade, esse processo criativo, e acredito que a palavra da vez é a pessoa estar antenada com tudo que acontece à sua volta, tudo que acontece aí pelo mundo, porque isso ajuda nesse processo criativo, não é mesmo? Sim. E agora eu queria que você contasse aqui para a gente como que as pessoas te acham nas redes sociais. Tá bom. Deixa eu só fazer uma observação antes, que às vezes a criatividade, e muitas vezes, está na simplicidade, está nas singularidades ali do teu lugar, sabe? A economia criativa, uma cidade criativa, por exemplo, uma das características é você buscar as suas singularidades, aquilo que você tem de diferente na sua cidade, que às vezes é uma coisa de séculos que ficou parada, e você vai lá e busca e transforma isso num grande diferencial da sua cidade, sabe? Para ela ser criativa. As pessoas terem tolerância, né? As pessoas serem abertas e ter muito evento, muita música, muito show, muita feira, muita coisa acontecendo numa cidade, são algumas a conexão entre as pessoas, entre os bairros, sabe? São várias características que fazem, por exemplo, uma cidade criativa. Então, isso requer que você tenha sempre uma mente aberta, que você esteja aberta, que tenha muitos artistas, que tenha muita tecnologia junto, que tenha tudo junto e misturado, sabe? Mas, às vezes, a singularidade daquele lugar é a grande criatividade para tirar você, para sair uma cidade, sair do seu lugar comum e ser considerada aí pelo mundo uma cidade que todo mundo quer visitar e tal, através de uma particularidade, uma singularidade. E as pessoas, para me acharem, eu tenho agora o site novo aí, que eu reposicionei agora, Decovas, então é a letra D, a inicial de Denise, decovas.com.br. Eu também estou nas redes sociais, no Instagram, Decovas, Denise Covas, é o mesmo. No Facebook eu tenho o meu pessoal, Denise Covas, Borges, eu acho, e tenho a página da Decovas também no Facebook, e tenho no LinkedIn a minha página, o meu perfil pessoal, Denise Covas, e tenho o Decovas também no LinkedIn, né? E eu tenho o meu e-mail, que é denisecovas@uol.com.br também, que é um e-mail particular que eu uso bastante, que já é meu profissional, meu tudo, eu tenho há muitos anos, e é isso. Então, acho que a gente está aqui a gente tem que ter esse propósito, né, no mundo, de fazer um pouco, tentar, através do ofício que a gente escolheu, transformar um pouco, né? Se a gente conseguir, cada um conseguir fazer a sua parte um pouquinho, a gente consegue aí em 2030, tendo ele como parâmetro isso, é bom sempre a gente ter parâmetros para trabalhar, né? Metas, assim. Então, acho que eu já me sinto realizada, né? Feliz. Acho que a gente fazendo o próximo feliz, fazendo a cidade da gente melhor, as pessoas mais felizes, eu acho que, e através daquilo que a gente faz, que são os eventos, os projetos, é melhor ainda, né? É isso aí, apaixonados. E agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais da nossa comunidade do Eventoscast. Para entrar, basta acessar nosso site eventoscast.com.br e acessar o ícone do WhatsApp ou pelo link da bio do nosso Instagram, @eventoscast. Por lá, você encontrará diversos profissionais para dividir suas opiniões e aprender como tornar os eventos memoráveis. Estamos chegando aí aos finais do nosso episódio e eu gostaria de agradecer mais uma vez, Denise, por você aceitar o meu convite. Imagina, eu que agradeço, viu? Sucesso aí no seu podcast, acho que é uma ferramenta fantástica, que só vem crescendo também. E muito obrigada pela oportunidade aí de falar um pouquinho aqui de Santos, do que a gente vem fazendo por aqui. De Santos, hoje não tem mais fronteira, né? De Santos para o mundo para Santos, e assim vamos todos nós nos conectando.
Com certeza. E eu quero agradecer também você, ouvinte, pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, @eventoscast, e me adiciona lá no LinkedIn, @Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir para ser avisado sobre os novos episódios. Ou, se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas 5 estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais. Tchau, Denise! Tchau, tchau. Obrigada.